Alô, alunos, vocês que estão se preparando aí para a grande missão que é prestar o concurso do Enem, uma grande prova, eu vou encaminhar aqui algumas dicas, né? A gente tem dicas e palpites, né? As dicas, é uma coisa mais leve e tudo mais, é quem já passou um pouco pela experiência, tem aí alguma experiência e pode ajudar de alguma forma. Palpite já é outra coisa. Eu sou o professor Magno, você já deve me conhecer aqui do Centro de Mídias de São Paulo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos gerais que podem te ajudar aí a ter o sucesso tão sonhado aí por alguns para uma profissão, ali uma coisa bacana para você seguir aí o seu rumo profissional e tudo mais, inicialmente, porque estudar é uma coisa que a gente deve ter em mente para a vida toda. Eu vou falar um pouquinho de como que a gente pode conduzir aí as aulas de Química de uma maneira bacana, junto com algumas dicas aí do Enem. Primeira coisa, você precisa aceitar uma coisa antes de estudar. Estudar é um desafio. Você tem que aceitar esse desafio e já se predispor a ser persistente. Você não vai começar um negócio já querendo desistir, né, irmão? Você tem que pensar aí que você vai ter que persistir ali, você tem que ter claro o seu objetivo. Pensa ali nos motivos, nas coisas que te motivaram a estudar. E sempre tem alguma coisa que nos motiva, que se traduz ali na profissão que a gente escolhe. A gente escolhe ali ser médico, ser dentista, ser engenheiro, enfim, tem uma infinidade de profissões aí que você precisa de uma motivação. Poxa, mas eu gosto da área de saúde. Poxa, eu gosto bastante da área de tecnologia. Vou estudar nesse negócio. E quando você tem uma motivação séria, um objetivo claro na sua vida, você já está no bom caminho para se encaminhar e para estudar. Isso é antes de estudar a gente tem que ter, né? Quando eu digo assim, antes de estudar, para a grande prova. Então você deve ser também consciente aí de que você aprende aos poucos. Tem uma história anterior aí que você deve ter construído para você chegar nessa empreitada aí no final do seu ensino médio. Então, vamos se organizar, né, gente? Agora, e o estudo, hein, Magno? Como é que a gente faz? Olha, eu vou te dar uma dica. Estudar, a gente pode estudar para a prova e estudar para aprender. Para estudar para aprender mesmo, você tem que ter um estudo focado. Você precisa saber ser consciente de que a gente estuda um pouquinho de cada vez e se prepara com antecedência, não é um dia antes. Antes do dia da prova, inclusive, você tem que descansar, você tem que estar bem ali fisicamente e psicologicamente também. Você tem que estar pronto para o desafio, rapaz. Olha, para isso, a gente tem que fazer assim, toda vez que você assiste uma aula, e você deve assistir isso várias vezes, você tem que procurar entender do assunto, fazer os exercícios que estão ali várias vezes, resolver desafios. E depois disso, quer dizer, depois que você agrupou essas coisas aí na sua cabeça, se organizou para fazer isso e ter isso como uma prática, é que você vai aprender. Olha, busca sempre rever as aulas e aprender melhor os assuntos. Cada dia a gente pode melhorar o nosso aprendizado e o nosso entendimento das coisas. E isso a gente só faz, lá como eu falei, com objetivo claro e com motivação. As aulas de química que a gente vai ter aí com o professor Depes, elas são preparatórias para o Enem e abordam a primeira, uma introdução à química, a segunda, o petróleo e, por último, aí, as funções orgânicas. Tudo de uma maneira legal, dinâmica, ali que você pode aprender e, como eu te falei, você pode assistir várias vezes. Aqui do Centro de Mídias, a gente manda aí as melhores energias e os bons estudos para você. Até mais, gente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Depes, sou professor de Química do Grupo SEB. Estamos aqui para ensinar um pouquinho, ou talvez muito, da nossa Química para você que vai prestar o Enem. Eu no Enem. E principalmente, gente, conhecer bem essa matéria química. Saber o que é química, ter conhecimento, não só a matéria como ela é gostosa quando você a entende, mas principalmente quando você a usa no cotidiano, né? Nós temos a química do cotidiano que é tão fantástica, né? Mas o interessante, gente, que eu acho sempre muito legal, é saber o que você está estudando, né? Então, quando você, por exemplo, indaga alguma coisa, tipo, poxa, você teve aula do quê? Tive aula de química, mas o que é química? Né?
O que é estudar química? O que é ser professor de química? O que se ensina em química? Gente, química é uma ciência que estuda todas as substâncias do universo. Em outras palavras, química estuda a matéria e as suas transformações. O que é matéria? Matéria é tudo, certo? O ar é matéria, a árvore é matéria, a montanha é matéria, o ar atmosférico é matéria, tudo é matéria, certo? E o que são as transformações? São as reações, né? Quando você se alimenta, você tem uma transformação de alimentos em energia, isso é a transformação da bioquímica, então é a química. Estudar química é estudar as substâncias de tudo que compõe a sua vida, de tudo que compõe o universo. Agora, o interessante, gente, é os erros que a gente acontece e que já apareceu no Enem sobre a palavra química. Né? É muito interessante quando alguém fala assim, eu não como certa coisa porque tem muita química. Gente, se não tiver química, não tem o que você comer. Então eu vou comer ar, professor? Não, você vai comer vácuo, porque até o ar é feito de substâncias químicas. Então não posso falar isso? Não. É a mesma coisa, né? É muito comum em frente de padaria, né, tal, escrever assim, aqui se faz pão sem química. Poxa, como que consegue? Porque para fazer pão eu preciso da farinha, que é uma substância química, eu preciso da água, que é uma substância química, eu preciso do fermento, que é uma substância química. Fazer pão sem química é fazer o quê? Vácuo. Já pensou coisa ridícula? Você chegar na padaria, por favor, eu quero 4 vácuos? Não existe isso. Mas, professor Depes, por que existe essa analogia de falar química no lugar de substância, alguma coisa assim? É que as pessoas, elas confundem química com tóxico. Tudo que é tóxico é químico, mas nem tudo que é químico é tóxico. Então eu não deveria falar, eu não como isso porque tem muita química. Eu deveria falar o quê? Eu não como esse negócio porque tem muitas substâncias tóxicas. Aqui se faz pão sem substâncias tóxicas. Então não confunda a palavra, todo tóxico é químico, mas nem todo químico é tóxico, certo? Ora, eu sou dependente químico de substâncias não tóxicas. Eu sou dependente de proteína, eu sou dependente de água, eu sou dependente do oxigênio do ar que eu respiro. Então, eu sou dependente de substâncias químicas e não de substâncias tóxicas. Então, quando se estuda química, você tem que conhecer isso, tá? Mas falando aí em detalhes sobre química, olhem a tela que nós desenvolvemos com você aqui. O que é química? Química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Nós temos aqui algumas figuras para lembrar o que você estuda em química, né? Nós temos uma coisa pegando fogo, e olha que coisa interessante, né? Um gelo pegando fogo, ele está se transformando em uma outra coisa. Quando você põe fogo em alguma coisa, é uma reação de combustão, é uma reação química. Isso é possível porque você conhece a química. Você está vendo aqui alguns beckers, ou melhor dizendo, alguns aparelhos de laboratório com substâncias químicas que, quando colocadas juntas, só o fato de estar colocadas juntas, elas se formam reações diferentes, por isso que você está vendo essas fumaças. E de uma maneira mais didática, nós temos aqui, no lado esquerdo da nossa tela, observem, por favor, os hidrogênios com oxigênio. Os hidrogênios, molécula famosa que junto com o oxigênio vai formar a molécula mais importante da tua vida, que é a água. Então é uma transformação, certo? Então estudar química não é apenas estudar o material em si, saber se ele é sólido, saber se ele é líquido, saber se ele é raro, saber se ele é bonito, certo? Saber se ele é feio. Não, é estudar também o que ele pode se transformar, o que ele pode virar. Então, quando alguém perguntar a você, puxa, você teve aula do quê? Eu tive aula de química. O que eu aprendi? Aprendi que química é estudar as substâncias e as transformações que pode acontecer. Isso que é legal, isso que é importante você saber. Então, a transformação química é mudar o que a substância é. Vamos ver um pouco mais detalhes, olha só que interessante. Eu disse para vocês que quando nós estudamos química, nós estudamos a matéria. A matéria. Mas o que é matéria, professor? Matéria é tudo aquilo que existe no universo.
Então, observe, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Você tem massa, um pouco maior, um pouco menor, a sua casa tem massa, o ar tem massa, né? E ocupa lugar no espaço. Por que os professores de física falam que dois corpos não podem estar no mesmo lugar no espaço? Porque cada um ocupa o seu lugar. Cada um é uma matéria, então eu não consigo colocar os dois no mesmo espaço. Isso que é interessante, moçada. Então, olha só, por favor, você está vendo que a montanha é uma matéria, a árvore é uma matéria, o mar é uma matéria. Então, tudo é matéria, professor, tudo é matéria, certo? E ocupa lugar no espaço, tá? E tem massa, certo? Um pouco maior, um pouco menor, mas agora, é lógico que quando a gente fala em matéria, é muito vago, né? É muito grande, a montanha é muito grande, a árvore é muito grande. Então, o que a gente pode fazer, moçada? A gente pode dividir esta matéria. E quando a gente divide essa matéria, nós chamamos de quê? De corpo. Então, o que eu chamo de corpo? Corpo é a porção limitada da matéria. Então, se cair na prova do Enem, o que é corpo? Corpo é a porção que limita a matéria X. Por exemplo, você está vendo a árvore, eu chamei de matéria. O galho da árvore, eu vou chamar de quê? Ou a árvore da árvore, eu vou chamar de corpo. Ah, é uma porção da árvore, é um pedaço da matéria árvore, então eu chamo de corpo. Agora, é a mesma coisa, a montanha, eu pego um pouco da terra, observe que nós fizemos aqui na tela, tá? Esse pouco de terra é o que nós chamamos de corpo. Puxa vida, Débora, então quer dizer que eu vou numa mina de ouro. Eu acho uma mina de ouro. Uma mina de ouro, o que é? É matéria, certo? Agora, o interessante, quando eu pego esse ouro e faço, por exemplo, uma barra de ouro, aí é corpo. Ah, é a barra, é um pedaço da quantidade de ouro que tinha naquela mina. Então, entendeu o que é matéria, entendeu o que é corpo? E quando esse corpo ele é feito por uma utilidade para o ser humano, observe, é um corpo fabricado por um determinado fim, então nós chamamos de quê? De objeto. Como é que é, Debs? O que é um objeto? É um corpo que tem uma utilidade para um determinado fim. Vamos então fazer a sequência? Você disse que a árvore é matéria, o galho da árvore é o corpo. Esse galho vira bengala. Bengala é objeto. Ah, quer dizer que um é dentro do outro, professor? Sim. O objeto está dentro do corpo, o corpo está dentro da matéria. E se eu estudo química, eu estudo matéria, corpo e objeto. Vamos falar do ouro, né? A mina de ouro, ela tem o quê? Ela tem matéria. Só apenas a barra de ouro é corpo. Aí eu pego um pouco desse ouro e faço uma aliança. Ora, a hora que eu faço um anel, uma aliança, é um objeto. Então, objeto é um corpo que tem um determinado fim. Você viu aqui um exemplo interessante sobre a montanha. A montanha é a matéria. Um pouco da montanha, um pouco de terra da montanha é corpo. E quando essa terra vira um tijolo, pronto, virou objeto. Então, objeto, gente, nada mais é do que a complementação de um corpo que complementa a matéria. É assim que eu quero que você aprenda. Então, estudar química é estudar o quê? A matéria. Então, estudar tudo, tá? Mas, moçada, é muito importante que você entenda como que a matéria é composta. A matéria, se você pegar qualquer matéria, a árvore, a montanha, o mar, qualquer matéria, e você começar a dividir, você vai chegar numa partícula indivisível que chama átomo. O átomo é a menor partícula de um corpo, automaticamente menor partícula de uma matéria. Verdade, professor Debs, porque se o corpo é nada mais do que a porção da matéria e o átomo é a menor partícula de um corpo, é a menor partícula da matéria. Existem no nosso universo hoje 118 átomos. E esses 118 átomos formam todas essas matérias que nós conhecemos. Tá? Olha que interessante. O que vai combinar, a combinação entre eles, é que vai mudar a matéria.
Por exemplo, a famosa glicose é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. O mesmo álcool que você conhece, certo? É formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, são formados por átomos por uma combinação diferente. Então, a matéria é formada por átomos. E eu coloquei aqui para vocês que o átomo tem uma representação. Por exemplo, átomo de hidrogênio. Ou como ele aparece, né, gente? Ele aparece no nosso mundo inteiro, né? Impressionante o hidrogênio. Ora, eles chamam o átomo de hidrogênio, mas o átomo é representado pelo símbolo. O símbolo H. Pô, Depes, é porque hidrogênio começa com H. Matou, legal. Mas olha só, o hélio é também um átomo. E, Depes, ele começa com H também. Então, para não ter confusão, o símbolo do hélio é HE. Quando você escreve o símbolo de um determinado elemento, a primeira letra é sempre maiúscula e a segunda letra é minúscula. Ok? Olha o terceiro átomo, o oxigênio, outro também fantástico, né, gente? Símbolo O. Olha o outro símbolo famoso, carbono, C. Mas o cálcio, Depes, começa com C também, então é Ca. Ok? Então, quando você vê a famosa tabela periódica, aquela tabela periódica é a tabela dos elementos, tá? Que o ano passado completou 150 anos, tá? Dmitri Ivanovich Mendeleev, quando fez a tabela, há 150 anos atrás, certo? Ele colocou a distribuição dos elementos. Mas, professor, eu estou olhando a tela, eu estou vendo prata, e de repente, prata, professor, AG? Ué, prata não é PR? Acho que você percebeu o que eu quis dizer. Você percebeu uma coisa muito interessante. O nome do elemento químico é dado pelo nome em latim. E prata é de argentum. Ih, professor, eu vou ter que saber latim? Não, não esquenta, não. A tabela periódica é dada. Não, lógico que você tem que saber os símbolos mais famosos, tá? Não precisa decorar, eu decorei a tabela. Não é isso que o Enem quer. Ele quer que você tenha conhecimento que ali são elementos. Professor, AG a tabela? É AG. AG lembra o que para você? Ah, Depes, sei lá. Lembra a Argentina. Sério, Depes? Argentina. Argentina é o lugar de prata. Por isso que tem o nome de Argentina, certo? Ali é uma região de muita prata, La Plata, certo? Então, está aí porque que o país chama Argentina, ok? Em função da prata, tá? Por exemplo, o ouro não é o símbolo O, o ouro é o símbolo AU, porque é Arum. Então, você vai ver que tem símbolos que nós mudamos as nossas primeiras letras, não porque eles são derivados da língua portuguesa, eles são derivados do latim. Então, quando você falar o símbolo do enxofre, bom, o símbolo do enxofre começa com E, professor. É átomo de enxofre. Não, o enxofre é S. Ih, Depes, agora complicou. Não é que complicou, é que enxofre em latim é sulfur. Ah, por isso que tem um ácido que é do enxofre que chama como? Sulfúrico. A sulfúrico vem de sulfur porque tem enxofre. Puxa, gostei dessa, professor. Então, tem que saber o nome dos átomos, não todos, mas conhecer os mais importantes, seus símbolos, que você vai ver, inclusive, na nossa aula, que caiu isso no Enem, tá? Conhecimento de símbolo. E lembre que símbolo, ele é a menor partícula que caracteriza o átomo. Agora, olha que coisa interessante. É a menor partícula do corpo, é a menor partícula da matéria, mas que não mantém a propriedade da matéria. Ih, professor, não entendi isso. Por exemplo, se eu falo para você, eu tenho o átomo hidrogênio, você sabe de que substância, de que matéria eu estou falando? Não sei, professor. Por que você não sabe? Porque não tem propriedade. Ah, mas então você está falando do gás hidrogênio? Não, eu posso estar falando da água, porque tem hidrogênio na água. Ah, então é isso que eu quero que você saiba. Átomo é a menor partícula de um corpo. Ele é representado pelo símbolo, onde o símbolo vem das palavras do nome em latim, que pode ser representado por uma letra ou duas letras. E sempre que for duas letras, a segunda é minúscula. E lembrar, por favor,
que ele não carrega a propriedade da matéria. Se eu falo, por exemplo, carbono, não é necessariamente o gás carbônico, pode ser a gasolina que tem carbono. Então, o átomo, ele representa a menor partícula de um corpo, mas ele não carrega a propriedade do corpo. Agora, quem carrega essa propriedade do corpo? A molécula. A molécula é uma combinação de átomos que forma, então, a substância. A substância água é formada pelo átomo hidrogênio e pelo átomo oxigênio. Qual é a forma da água? Todo mundo sabe, H2O. Com apenas essa informação, H2O, você já sabe o quê? Já sabe que é água, H2O. Puxa, Depes, verdade, quer dizer que a molécula me dá a propriedade do material que o átomo não dá. É isso que eu quero que você saiba. Então, quando eu falo a fórmula de uma molécula, a fórmula de um composto, eu falo a propriedade dele. Por exemplo, vamos supor que eu falo assim, gente, eu tenho um composto que chama NaCl, cloreto de sódio, NaCl. Pronto, você já sabe o que é. É o sal de cozinha. É a molécula que dá a interpretação da propriedade. Então, olha o que nós falamos, a molécula é representada pela fórmula, certo? É a representação de uma molécula de um composto. Então, não é o átomo de água, é a fórmula da água. É a fórmula do sal. Olha aqui, ó, é a fórmula do açúcar, C12H22O11. É a fórmula do álcool, C2H6O. Gente, não é a fórmula da Coca-Cola. Dep, você sabe a fórmula da Coca-Cola? Você não pode falar isso. Por que não? Todo mundo fala, porque está errado. Fórmula da Coca-Cola seria uma substância. Fórmula mede substância, certo? A substância. Não tem a fórmula do professor, certo? Ele é formado de várias substâncias. A Coca-Cola é formada de várias substâncias. Ninguém conhece a composição da Coca-Cola. Debs, composição? Sim. A composição de uma cerveja, a composição de um refrigerante, a composição de um alimento, a composição são várias substâncias. Então, são vários tipos de molécula. Então, Coca-Cola não tem fórmula, tem composição. O seu café, que você tomou hoje, certo? Ele não tem fórmula, a fórmula do café está boa, não. É a composição, porque tem a água, tem o pó de café, tem outros materiais como a cafeína dentro do café e assim por diante. Então, isso quer dizer molécula. Cada molécula é uma substância. Pô, Débora, estou começando a entender. O átomo é a menor partícula, mas como eles se aglomeram, como eles se juntam, eles ficam a substância. Agora, se eu pegar uma molécula aqui, outra molécula aqui, outra molécula ali, eu fiz uma mistura. Perfeito, tá? Moçada, dá uma olhada nessas observações que valem a pena para você conhecer. Lembrar que átomo é representado por elemento. Elemento representa átomo, representa por um símbolo. Fórmula representa a molécula, um composto, certo? Só que tem uma coisa. O átomo não carrega a propriedade do corpo, mas a molécula carrega a propriedade do corpo. Ok? Então, a molécula representa a substância. A fórmula da glicose, C6H12O6. É a fórmula da substância chamada glicose. Tá? Mas, gente, o importante é você saber a diferença que nós vamos citar aqui para o Enem. Importantíssimo, gente. Matéria, já falamos o que é matéria. Matéria é tudo que você conhece. Só que a matéria, observem na tela, ela pode ser dividida de duas maneiras. Ela pode ser substância e pode ser mistura. Aprenda uma coisa se cair no Enem. Toda substância é substância pura. Não precisa falar substância pura, toda substância pura. É que nós, químicos, falamos substância pura. O que é uma substância, Debs? Por exemplo, a água é uma substância. Por quê? O sal de cozinha é uma substância. Por quê? Porque ele é formado por apenas um só tipo de molécula. Um copo de água tem milhões de moléculas H2O. Porque só tem H2O lá. Se tiver uma coisa lá dentro do copo d'água que não é H2O, não é mais substância,
É mistura. Ah, Depes, então quer dizer, a molécula caracterizada pela fórmula é a substância, sim. Certo? Então, olha que interessante. Para que a química ficasse um pouco mais, vamos dizer assim, mais fácil ou menos difícil, a gente começou a representar os átomos, as moléculas, por bolinhas. Cada bolinha representa um determinado átomo. Quando eu combino uma bolinha com a outra, eu formo uma molécula, certo? Então, olha aqui esses dois sistemas. Eu coloquei aqui dois sistemas azulzinhos para você comparar. Aqui é uma substância. Por que isso aqui é uma substância? É uma substância porque só tem um tipo de molécula, tá vendo? Ó? Ah, Deb, só tem molécula aí com essa bolinha cinza com a molécula cinza. Então, duas moléculas, dois átomos fizeram a molécula iguais aqui. Então, aqui eu tenho 5 moléculas, mas todas que pertencem ao mesmo tipo de molécula. Então, todas elas são idênticas. Então, eu tenho uma substância. Isso que é substância. Aqui também. Não, Debs, aqui tem cores diferentes. Não, a molécula é a mesma. Aqui eu tenho uma molécula formada, como se parece aí, o Mickey, né? Certo? Olha aqui, ó. Então, elas são idênticas. Então, é a mesma molécula, é substância. Então, esse quadro é uma substância, esse quadro é outra substância. Então, observem que são duas substâncias, só que a diferença. Essa daqui por que é substância mesmo? Porque só tem um tipo de molécula. Aqui também só tem um tipo de molécula. Só que aqui é uma substância simples. Por que aqui é simples, né? Porque ela é formada por apenas um tipo de elemento, apenas um tipo de átomo. Ah, verdade, as cores são iguais. Então é uma substância pura simples. Lembra que pode tirar a palavrinha pura. Então pode falar substância simples. Verdade, Debs, porque são 5 moléculas aí, mas elas são formadas pelo mesmo elemento. Se elas são formadas pelo mesmo elemento, ela então é uma substância simples. Coloquei até aqui embaixo, ó. O componente é a molécula, então só tem um tipo de componente. O componente com um só elemento. Agora, olha a outra aqui. Aqui as moléculas são idênticas, está vendo? Ó? Certo? Todas elas parecem aí o chapeuzinho do Mickey, né? Todas elas são idênticas. Só que elas são formadas por átomos diferentes. Então tem essa bolinha amarela e tem a cinza. Então a molécula é formada por mais de um tipo de átomo, mais um tipo de elemento. Então ela é uma substância composta. Não vai falar que é mistura, não. Ela é uma substância composta. Por quê? Um só componente, mas formado por mais do que um elemento. Então vamos pensar, por exemplo, no cotidiano. A molécula do oxigênio é O2. Então o gás oxigênio puro, ele só tem O2. Então ele seria uma substância pura simples. Por que, Debs? Porque ele é formado somente pelo O2, pelo mesmo elemento. Agora, a molécula da água, H2O, então eu tenho H2O, 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 H2O. Aí ela é formada por 2 tipos de elemento. Então ela continua sendo substância, mas ela é a substância composta. Então, viu a diferença de substância simples e substância composta? A substância tem o mesmo tipo de molécula, o mesmo tipo de componente, mas ela tem elementos iguais ou elementos diferentes. Por isso que ela é chamada de substância simples e de substância composta. Ok? Tá? Agora, dá uma olhada no que é mistura. Ô, Debs, mistura é aquilo que eu como em casa. Não. Mistura, você vai ter o quê? Várias substâncias. Ah, por isso que eu uso a palavra mistura, Debs. É porque você vai ter várias coisas, vários componentes. Tá? Então, olha aqui, ó, material com mais de um tipo de molécula. Então, vamos pegar aqui os nossos sisteminhas. Olha aqui, eu tenho a molécula formada por elementos que um pouquinho maiores e depois elementos menores. Isso aqui são moléculas iguais, isso aqui são moléculas iguais, mas as duas são diferentes. Então, aqui eu tenho 2 tipos de molécula, certo? Então, é como se eu tivesse nitrogênio e oxigênio.
certo? N2 e O2. Então, eu tenho moléculas diferentes. Moléculas diferentes, eu tenho uma mistura. Olha esse aqui, gente. Olha esse aqui, ó. Essa molécula é diferente dessa, é diferente dessa. Diferente por quê, Debs? Ó, essa aqui é formada só por 2 elementos, essa aqui é formada por 3, essa aqui é formada por 2 e um bem diferente, um vermelhinho. Não precisa nem saber que elemento que é. É a representação que a gente faz de elemento, é por bolinhas assim. Então, isso aqui é uma mistura. Olha a outra mistura. Outras moléculas diferentes. Agora, cuidado. Agora, cuidado que isso já foi pergunta do Enem. Olha só. Olha aqui, ó. Esse gráfico aqui. Ó. Olha esse sisteminha aqui. Isso aqui é uma molécula, que é igual a esta. Se eu tenho moléculas iguais, eu tenho o mesmo componente. Como é que é, Debs? Não entendi. Por exemplo, se aqui é HCl, aqui também é HCl. Ah, então é um pouco mais de HCl. Sim, mas é a mesma substância. Então aqui é a mesma substância. Essa substância aqui, que pode ser a água e essa também, é a mesma substância. Então esta e esta é a mesma substância, essa e essa é a mesma substância, e essa é uma terceira substância. Então você tem uma mistura formada por 3 componentes. Debs, 1, 2, 3, 4, 5. Não. Este componente é igual a este. Essa molécula é igual a esta. Então, aqui são 2 moléculas do mesmo componente. Aqui são 2 moléculas do mesmo componente. Aqui tem uma molécula só de um componente. Então, você tem 3 componentes, representado por 5 moléculas. Então, você tem 3 substâncias diferentes aqui. Olha essa daqui, gente. Ó, essa é uma substância, essa é uma substância, essa é uma substância. É a mesma substância. Gostei, Debs, certo? Então, aqui tem uma substância representada por essas 3 moléculas, sim. Só que essas amarelinhas são uma segunda substância. Essa substância é igual a esta, igual a esta, igual a esta. Então, quantas substâncias tem aqui, gente? 2. Então, quantos componentes? 2. Agora, quantas moléculas estão representadas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas. Entenderam? Agora, olha que show, gente. Isso que você precisa saber. Aqui tem, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas. Tá? 7 moléculas. Quantas substâncias? 2. Por quê? Só tem 2 tipos de moléculas diferentes. Então, tem 2 componentes, tem 2 substâncias. Quantos átomos? Ih, Debs, agora eu não sei. Átomos são todas as bolinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Átomos tem 17. Mas quantos elementos? Elementos são os átomos diferentes. Quantos você está vendo aqui? Bom, Debs, tem a bolinha amarela, um elemento. Tem a bolinha azul mais escura, segundo elemento. E tem a bolinha maior, terceiro elemento. Então, tem 3 elementos só, mas formando uma mistura com 2 componentes, com 2 substâncias. Certo? Vamos brincar disso aqui agora, ó. Olha esse aqui. Aqui eu tenho o quê? Quantas substâncias mesmo? Eu tenho 1, 2, 3. Por que 3 substâncias? Porque eu tenho moléculas iguais aqui, moléculas iguais aqui, e aqui eu tenho uma molécula sozinha, diferente de todas. Então, pessoal, olha só esse nosso sisteminha aqui. A gente chama isso de sistema, tá? Ele tem, então, uma substância formada por 2 moléculas iguais, outra substância, mais 2 moléculas iguais, e uma terceira substância. Então, são 3 substâncias formado por 3 componentes. Cada substância é um componente, certo? Lembrar que esta substância e essa substância é a mesma. Então, aqui é a mesma substância. Aqui também. Aqui é diferente. Então, são 3 diferentes. Cuidado, tá? Agora, olha que show. O que é uma substância simples? É aquela formada por apenas o mesmo elemento. Então, isso aqui é uma substância simples. Isso aqui é uma substância simples. Isso é uma substância simples. Então, isso aqui é uma mistura de 2 substâncias simples. Isso aqui é uma substância composta. Verdade. Toda mistura é formada de substância, lógico que mais do que uma substância, senão não é mistura. Então, eu tenho aqui um sistema que tem uma mistura de substâncias composta. Por que composta, Debs? Ora, porque
cada molécula tem apenas o quê? 2 elementos. Olha esse aqui, ó. Isso aqui é uma mistura de substâncias compostas, isso aqui são substâncias compostas. Por que são substâncias compostas, professor? Porque é formada por mais do que um elemento. E essa é uma substância simples. Então, isso é uma mistura de substância simples e composta. Entendeu? Então, é muito importante que você tenha noção que a matéria, ela pode ser dividida em substância e ela pode ser dividida em mistura. Certo? E onde eu falo que substância tem apenas um componente, um tipo de molécula, e mistura mais do que um componente. E lembrar que cada componente, cada molécula, pode ser simples quando o elemento é o mesmo, certo? E pode ser composta quando os elementos são diferentes. Então, gente, vamos lembrar um pouquinho o Enem. Esse Enem de 2011, olha aí, 10 anos de Enem, né? O critério utilizado pelos químicos para classificar substâncias é baseado no tipo de átomos que as constitui. Assim, uma substância formada por mais de um tipo de átomo é dita simples, certo? E a formada por mais de um tipo de átomo é dito composta. Então, aquela que é formada por um único tipo de átomo é simples. Aquela que é formada por mais de um tipo de átomo é composta, certo? Baseado nesse critério, a alternativa que contém apenas a apresentação de substâncias simples. Gente, cada molécula dessa é uma substância. Então ficou muito fácil, né? Olha a letra A, HCl, ácido clorídrico, é uma substância simples ou é uma substância composta? É uma substância composta, por quê? É formado de hidrogênio e cloro. 2 elementos, né, Deps? Isso. Aqui, óxido de cálcio, o cal, certo? Ele é formado o quê? De 2 elementos. Então, o que seria substância simples, já que ele quer substância simples? Olha as alternativas aí. Quem que acha a substância simples? Eu acho que você percebeu que é a alternativa C. Por quê? Olha a alternativa C. Super tranquilo, né, gente? Oxigênio O2, formado apenas pelo átomo de oxigênio, o mesmo tipo de átomo, o mesmo tipo de elemento. Nós temos H2, o hidrogênio, formado somente pelo tipo de átomo hidrogênio, e o I2 formado pelo tipo de átomo iodo, que é o elemento iodo. Então, ele perguntou nesse exercício de 2011, certo? Quem que é substância simples? São aquelas formadas por um único só elemento, oxigênio, hidrogênio e o iodo. É a resposta desse teste número 1. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse assunto. Olha esse detalhe aqui que interessante. 2013, no estudo de substâncias puras e mistura, a professora apresentou 2 sistemas a seus alunos, conforme representado na figura. Sistema 1, gente, sistema 1. Olha aqui, ó, moléculas diferentes, mais escurinhas e mais claras. Então, aqui eu tenho o quê? Uma mistura de substâncias simples. Isso aqui é uma substância simples, isso aqui é uma substância simples. Mas são substâncias diferentes, porque são componentes diferentes. Aqui é o quê? Aqui é uma substância. Por quê, professor? Aí não tem cores diferentes? Calma, a molécula é a mesma. Quem representa a substância é a molécula. Então, esta molécula é a mesma que essa. Então, aqui é uma substância e aqui é uma mistura. Então, ela solicitou para analisar as 2 afirmativas e ele quer saber, então, qual que está correto. Olha só, analisando a assinada alternativa que apresenta apenas a afirmação correta. Gente, letra A. No sistema 1, esse sistema, temos 2 substâncias simples. Percebe? Essa mistura é formada por 2 substâncias simples. Correto, a letra A. Olha, poderia trazer dúvida a letra D. O sistema 2 é uma mistura. Não, o sistema 2 é formado por apenas 2 componentes, aliás, 2 moléculas idênticas, então o mesmo componente. Então não é uma mistura, é uma substância. Ok? E finalmente vamos ver, de 2015, o bronze, o gelo seco e o diamante. Eles são o quê, professor? Eles são mistura, eles são substâncias, eles são o quê? Gente, vamos colocar aqui o bronze, né? Todo mundo sabe que o bronze representa a medalha do 3º colocado. O bronze é formado por várias coisas, olha aqui, ó. Olha a medalha de bronze, é formada de cobre, de estanho, de chumbo, de zinco, de ferro, de níquel e de fósforo,
certo? Mas é lógico que os elementos principais que formam o bronze é o cobre e o estanho. Olha só os nomes em latim, tá? Então, a medalha de cobre, ela é o quê? Ela é uma mistura, porque ela é formada por vários componentes. O gelo seco. Já tomou gelo seco, né? Fumacinha legal, certo? É o CO2. Então, mas só tem CO2. Então, o CO2, o que que ele é? O CO2, ele é uma substância. Só tem ele. E o diamante? Só tem carbono. É outra substância. Então, se nós pensarmos, por exemplo, no que ele perguntou, o bronze é uma mistura, certo? O gelo seco é uma substância. Agora, é simples ou é composta? O gelo seco é uma substância composta, CO2, o C e o O. Já em compensação, o diamante é uma substância simples. Então, mistura substância composta e substância simples. Podemos dizer, então, que a resposta é B de bola. Então, em função do conhecimento do que é mistura, substância, átomo, elemento, fórmula, molécula, matéria, corpo e objeto, você começa a entender a química. Então, eu espero que você realmente consiga perceber que você conhecendo o que é substância, o que é mistura, o que é átomo, o que é molécula, você começou a estudar, então, a química, e a química é brilhante, tá? Então, não deixem de conhecer os detalhes sobre o que é substância, o que é elemento, o que é fórmula e o que é átomo, ok? Um abraço para vocês, espero que te ver mais vezes e, mais importante, boa sorte para que você tenha uma excelente prova do seu Enem. Tchau, moçada. Um abraço.